Bom dia, boa tarde, boa noite. Está no ar mais uma edição do Conexão Brás Cubas, um programa para quem se conecta com a informação e o conhecimento. Hoje é 12 de junho de 2025, noite fria em Mogi, 11 graus, com sensação térmica de bem menos, não é? Felizmente aqui no estúdio a temperatura está mais amena. Muito obrigado pela sua audiência no YouTube, no Spotify, no Deezer. Muito obrigado também a você que nos ouve pelo Instagram, pelo Facebook e pelo TikTok. Esta é uma produção do LabJOR do Centro Universitário Brás Cubas. Eu sou Eliseu Silva e tenho ao meu lado Tiago Oliveira, o destemido repórter, que apura os fatos e apresenta a notícia. Boa noite, Tiago. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Eliseu. Boa noite, ouvintes. Hoje vamos falar sobre as profissões do campo de tecnologia da informação. Eliseu, você sabia que nesta área existem mais de 500 mil vagas de emprego abertas por falta de profissionais qualificados? Em reportagem publicada em setembro do ano passado, a revista Isto é Dinheiro citou números da Brascom, que é uma associação das empresas de tecnologia da informação e comunicação de tecnologias digitais, segundo os quais até 2025 seriam criadas 800 mil vagas de trabalho na área de TI. Entretanto, os números da Brascom também mostraram que entre 2021 e 2025, o Brasil formaria apenas 53 mil profissionais, o que deve gerar um déficit de cerca de 500 mil pessoas neste setor. 500 mil, Tiago, isso é um dado alarmante. Né? Mais de 500 mil vagas abertas e faltando pessoas para preenchê-las. Né? Vamos entender o porquê dessa realidade, como pode uma área dessas, né, super valorizada, áreas muito promissoras, e enfrentar mão de obra, enfrentar escassez de mão de obra. Roda a vinheta que eu quero saber mais sobre este tema. Estamos de volta e agora é para valer. O assunto hoje é o mercado de trabalho na área de tecnologia e temos na pauta as carreiras do campo de tecnologia da informação, como, por exemplo, cientista de dados, desenvolvedor, analista de sistemas, entre várias outras carreiras, né, deste campo. Todos esses cargos com destaque cada vez maior nas empresas. Tiago, explica para a gente o que está acontecendo neste campo. Olha, Eliseu, já há algum tempo o setor de tecnologia da informação vem conquistando espaço no mercado de trabalho. A automatização de tarefas e a possibilidade de manipulação de grandes volumes de dados proporcionados pela tecnologia digital fazem com que as empresas busquem incorporar cada vez mais tecnologias às suas rotinas, visando reduzir custos, acelerar processos e facilitar a gestão de informações estratégicas. Na pandemia do Covid-19, acelerou ainda mais essa transformação das empresas, do âmbito digital, com a implementação da computação em nuvem, das blockchains e o desenvolvimento de novas ferramentas de segurança para operações online. Tudo isso fez com que o mundo corporativo se tornasse mais digital. Neste cenário, a busca por profissionais da tecnologia da informação se expandiu rapidamente no mundo inteiro, e não só no Brasil. Aqui não foi diferente também. O estudo da FEComércio, que é a Federação do Comércio do Estado de São Paulo, mostrou que de 2012 até 2022, o número de empregos nas áreas da tecnologia cresceu 95%. É muita coisa, Eliseu. Opa, um crescimento impressionante este. Como anda a formação dos novos profissionais? Isso é que a gente precisa saber. Se há uma expansão do setor, como está a formação de novos profissionais para ocupar as vagas? Temos algum dado sobre a quantidade de cursos de tecnologia da informação existentes no país? Porque, nitidamente, há um descompasso entre a demanda por profissionais, né, e a capacidade das escolas de suprirem essa demanda. E veja bem, estamos falando de áreas com faixa salarial bem acima da média, né, quando comparadas a outras profissões. Em 2025, por exemplo, o salário médio para o profissional de TI, considerando aí as várias carreiras, era de R$ 7.600. Né? Isso está acima da média de muitas outras profissões. Né? E desde 2012, os salários cresceram sistematicamente, ano após ano, a média de 6,4% ao ano. Né? Isso na média, claro, porque há carreiras com valorização, né, com aumento ainda mais significativo.
Esses são números do SINDPD, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados e Tecnologias da Informação, que representa os trabalhadores de TI, né, das diversas carreiras, no estado de São Paulo. São dados de maio de 2025. Números do CAGED, que é o registro do Ministério do Trabalho de empregos, mostram que em fevereiro de 2025 havia no país 722.541 profissionais de TI em atividade. Esses com carteira assinada. E não fazem parte desse número aqueles profissionais autônomos, né, aqueles que trabalham como MEI, aqueles que trabalham para empresas localizadas no exterior, né? Ou seja, é um universo enorme. Mas há ainda 500 mil vagas que não são preenchidas por falta de profissionais. Temos dados sobre os cursos de tecnologia de informação disponíveis no Brasil, Tiago? Temos sim, Eliseu. O dado mais recente vem do Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia, publicado pelo Ministério da Educação, em junho de 2024. Segundo este catálogo, existem no país 153 cursos de graduação focados em tecnologia. A maioria é constituída de cursos tecnológicos com duração de 2 a 4 anos, mais focados no mercado de trabalho do que os bacharelados. A edição de 2024 apresentou 25 novos cursos autorizados pelo MEC e incluiu 37 áreas tecnológicas distribuídas em diversas áreas do setor produtivo, como o ambiente de saúde, gestão em negócios, infraestrutura, segurança e outras. E também constaram novos cursos, como mídias sociais e digitais, biotecnologia, eficiência energética, design educacional e internet das coisas. Esta é uma área de fato muito abrangente, né, muito dinâmica, mas o mistério persiste, né? Por que sobram vagas nas carreiras de tecnologia da informação? Vamos falar então com quem entende do assunto, né? Está conosco aqui o professor Luiz Ricardo, né? Ele que é professor dos cursos de tecnologia da informação aqui no Centro Universitário Brás Cubas. Bem-vindo, professor, muito obrigado por ter vindo. Boa noite, professor Eliseu, boa noite a todos. Muito obrigado pela oportunidade. Já vamos dar seguimento a essas questões, porque a gente precisa encontrar resposta para isso. Com certeza. Né? No próximo bloco, o professor Luiz Ricardo vai falar sobre as carreiras em TI, os salários, né, oportunidades, como se preparar para os melhores cargos. E a gente vai tentar entender, né, onde é que está aí o gargalo, né, que gera esse alto déficit. Continue ligado, não demora nada e em 30 segundos a gente volta. Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, filha da Clara. Sou Edilene, mãe do Davi. Muito prazer. E aí, beleza? Meu nome é Everton e esse é meu pai Vicente. Eu sou a Carol e essa é minha família. Você não precisa conhecer para ajudar. Toda vida é importante para alguém. Doe sangue, mesmo sem saber para quem. Procure o Hemocentro mais próximo e seja um doador regular. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Estamos de volta e o assunto hoje são as carreiras em tecnologia da informação. Está sobrando emprego com salários ótimos e falta gente para ocupar as vagas. Está conosco, aliás, o professor Luiz Ricardo, que é professor dos cursos de tecnologia da informação do Centro Universitário Brás Cubas. Deixa eu te apresentar adequadamente, professor. Luiz Ricardo atua há mais de 35 anos na área de tecnologia da informação. Ele é formado em tecnologia e em processamento de dados, com formação também em análise de sistemas. Especialização em gestão em web, tecnologias e ferramentas aplicadas e também gestão estratégica em EAD. É analista e programador de sistemas. E é professor da ETEC também, que é o Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, aqui de São Paulo. E também, obviamente, aqui do Centro Universitário Brás Cubas, onde leciona análise e desenvolvimento de sistema, ciência da computação e ciências da informação. Bem-vindo, professor Luiz Ricardo, sabe tudo esse homem, viu? Muito obrigado por aceitar o nosso convite. As informações estão corretas, professor, do seu currículo? Estão corretas.
completo, assim, né? O último curso é Sistemas de Informação, né? Bacana. Mas está correto. Ok. Professor Luiz Ricardo, eu gostaria de começar por este ponto aqui. O déficit de profissionais de TI no mercado decorre apenas do crescimento da demanda por esses profissionais, que obviamente, como o Tiago já mostrou para a gente, houve um crescimento recente nos últimos anos da demanda por esses profissionais? Ou será que existem problemas estruturais, como a dificuldade do país para formar mão de obra especializada? Caso a segunda hipótese seja a verdadeira, onde é que estaria o gargalo? Né? O que impede as escolas de aumentarem a quantidade de profissionais qualificados, do seu ponto de vista? Certo. Esse déficit vem, né, dos profissionais, não decorre apenas da demanda, certo? Porque a gente vê as tecnologias evoluindo, né? Novas necessidades, né, de adaptação das empresas com a evolução dessas tecnologias. Então, assim, as oportunidades são grandes, né, para suprir, né, essa necessidade. Porém, o que a gente percebe aí, né, é a falta realmente de mão de obra qualificada. Certo. Falta de mão de obra. Conforme foi mencionado no bloco anterior, existem muitos cursos, né, existem muitas formações e qualificações, porém a qualidade, né, às vezes compromete a atender a necessidade do mercado. Então o senhor entende que há um certo descompasso entre o padrão de formação e as exigências de mercado? Exatamente. E como é que o profissional pode a gente até vai falar disso um pouco mais à frente, retomar isso mais à frente, mas eu acho que a gente já dá para antecipar. Como é que o profissional pode suprir esse degrau, esse déficit de formação para alcançar as vagas, as oportunidades mais melhores, né? Mais ambicionadas? Certo. Olha, professor, eu costumo dizer o seguinte: a gente recebe alunos no centro universitário que às vezes são de diferentes perfis, né, de diferentes formações, então diferentes regiões, né? Então isso vem um problema desde a escola de educação básica. Entendo. Né? Então vem lá a raiz, vem lá da dificuldade com a matemática, dificuldade com a lógica, certo? Então são habilidades que deveriam ser trabalhadas na fase, né, da evolução, da oportunidade do adolescente ali de estar aprendendo a matemática, aprendendo o raciocínio lógico, né, e que depois passa, e quando ele chega na fase adulta e vem para o ensino superior, ele não supriu essas dificuldades, certo? Então a gente recebe assim um público muito heterogêneo, né, no nível superior, né, e a gente tem que equalizar algumas situações aí para poder atender, né, o currículo do nível superior, né? Então, assim, o que falta mesmo, né, essa baixa formação básica, ok? Que falta, a gente tem algumas evasões de alguns cursos, né, de técnico de TI, né, do nível técnico, né, até o nível superior também, por falta de oportunidade de poder continuar o curso, né, pelas dificuldades, às vezes, conforme foram relatadas, né? A própria desatualização curricular de algumas instituições em relação ao que o mercado tem hoje, né? O que o mercado precisa hoje. Então, a gente precisa de algumas adequações aí curriculares, tanto da educação básica, né, lá da formação, quanto de alguns cursos técnicos, né? Algumas instituições já estão se adequando, trabalhando com projetos, visando o que o mercado hoje tem, tá certo? E preparando por meio de projetos, não só na parte curricular, na parte convencional, né, dos conteúdos, mas também colocando os alunos em contato com esse mercado já, né, para ver quais são as necessidades. Então, participando de feiras, participando de exposições, participando de workshops, né, palestras. Uma aproximação uma aproximação para ele perceber, né, o que o mercado hoje tem, o que existe hoje, né, para que ele possa entender, né, a situação e preencher essas lacunas. Ou seja, então, se entende bem, há um problema que está muito além da capacidade das escolas de ensino superior resolver, porque se há um problema já na base, né, do estudo de matemática, de pensamento lógico, né, isso não vai ser resolvido no nível de uma graduação. A gente tenta
diminuir, suprir isso, né? Não vai suprir na totalidade, mas a gente tenta assim diminuir essa. Mas a essa exigência do lacuna. mercado está lá na frente, Exatamente. bem à frente. Exatamente. E aí, nesse momento que a gente está tentando suprir isso daí, né, as coisas estão andando. Então, os concorrentes estão indo, tá certo? E aí... Este é um ponto interessante também deste tema. Professor, em quais setores da economia tem uma demanda maior por profissionais de TI? Olha, hoje, praticamente em todos os setores, né, existe essa demanda de Está profissionais. presente em todas as áreas. Presente em todas as áreas. Mas aí, nós temos aí a área da saúde, né, que são os prontuários eletrônicos, a própria medicina, né, usando a inteligência artificial e tudo mais, né. Nós temos a parte de financeira, né, os grandes setores financeiros aí, né, com grandes e complexos sistemas, né, De alta segurança. De alta segurança, né, segurança de dados e tudo mais. Então, são, eu diria, todas as áreas precisam, né, mas são algumas áreas que hoje estão em evidência, né? Tudo que envolve ciência de dados, né? Tudo que o dado é a essência da tecnologia da informação, né? Tudo aquilo é processado. Então, tudo que envolve dados, né? Todo setor que envolve dados, que envolve, né, essa parte de processamento, está carente desses profissionais e o mercado tem essa abertura. Tenho observado bastante nos últimos anos o avanço da digitalização do poder público. Sim, Não é? sim. O aperfeiçoamento, né, a evolução, exatamente, investimento em novas tecnologias, né, investimento, acompanhamento realmente, né, porque tem o setor privado que está avançando, né, o setor público não pode ficar para trás. Então, assim, existem investimentos, existem programas, né, de participação, algumas parcerias, né, de algumas instituições públicas com algumas instituições, né, fazendo esse leque, né, fazendo essa ponte, né, trazendo a tecnologia do setor público também para poder acompanhar realmente essa evolução. O próprio Pix é um produto, né, resultado palpável dessa exatamente desse processo, né? Desse processo, exatamente, né? Antigamente era só o débito e o crédito, né? Isso, exatamente. Então, assim, tem que modernizar a tecnologia, né? E aí que eu volto a falar, né? O setor financeiro deu um grande salto aí, né? E aí o governo percebeu, né, a situação, né? E aí vai se adaptando também às deliberações, né, para aprovar e tudo mais, as necessidades dessa evolução. Bacana. Tem um dado aqui, em maio de 2025, portanto, mês passado, a Microsoft anunciou a demissão de mais de 6 mil funcionários. Né? E não era gente... Não, inclusive de IA. Exatamente. Inclusive a diretora de inteligência artificial da empresa, né, foi demitida. E eu vou ficar devendo aqui a informação precisa, porque assisti a reportagem, mas me escapou, mas me parece que um alto funcionário do Google, já desligado da empresa, que se desligou da empresa, ele numa entrevista ele afirma, na verdade ele faz projeções para 1 ano, 2 anos e tal, e ele teria se desligado da empresa por divergência ética com o uso de inteligências artificiais e tudo mais. Vou ficar devendo para o ouvinte, é lamentável o nome, né? Mas ele diz o seguinte, isso me marcou, que em 5 anos a inteligência artificial dominará o desenvolvimento de sistemas. Então ele está dizendo o seguinte, neste momento a inteligência artificial contribui, mas que muito brevemente a inteligência artificial ela atuará praticamente de forma autônoma no desenvolvimento de sistemas. Autônoma assim, capaz de solucionar, de criar soluções, né, sem intervenção humana. Dá para prever até quando as carreiras de TI seguirão em alta diante deste cenário? Né? Vale a pena começar a estudar agora para tentar alcançar o topo, talvez daqui a 15 anos, 20 anos? Vale muito a pena, sim, né? Principalmente se tiver um interesse contínuo no aprendizado. Claro. Porque esse tema, né, da inteligência artificial ser autônoma, né, cada vez mais autônomo, é muito complexo, né? Muito complexo. Né? Então, o que a gente repassa para os alunos é assim, é uma ferramenta poderosa, né? Um recurso aí indiscutivelmente
que está aí presente, não vai ter retrocesso, não vai ter daí para frente, cada vez mais, né? Então, cabe, só que a gente tem que colocar que todo esse processo, né, da automação são substituições por tarefas, tá certo? E não por pessoas, né? Então, assim, as pessoas estão à frente de tudo, né? Então, o profissional, ele tem que investir, ele tem que ter a capacidade de acompanhar as tendências, o que está acontecendo, né, para estar sempre um pé na frente, um passo na frente, né, do que a tecnologia está apresentando, certo? Então, algumas coisas estão já sendo substituídas, né? Por exemplo, hoje você consegue... O aluno entra na IA e ele pede para fazer um código de programação, a IA faz para ele. Ele dá os parâmetros, ele dá... Né? Isso falando no geral, né? Não tecnicamente, né? Para o poder acompanhar aí. Mas, então, assim, desenvolvedores de códigos, né? De repente, está em extinção, né? Entendo. Mas outras situações, com esses códigos, como vão ser trabalhados, né? Então, outras situações vão aparecer, vão surgir, né? A evolução depende só do interesse, né? Da continuidade do aprendizado, da continuidade da pesquisa, né? Da busca por melhores situações. Ela vai colocar uma situação, né? De acordo com os elementos que ela tem naquele momento. Mas esses elementos, elas se abasteceu de onde? Tá certo? São informações de consultas e processos que o próprio ser humano nutre, né? A inteligência artificial, né? E lembrando que ela aprende, né, com o ser humano, então ela vai estar dependendo ainda do ser humano, por mais que vai evoluindo, né? O machine learning, né, é o processo da máquina aprendendo, né, com os exemplos humanos. Uhum. Ok? Nós vamos ter que fazer um programa depois sobre inteligência artificial. Legal. Porque tem muita coisa aí Tem. Que a gente precisa discutir. Ok. Em quais setores no campo da tecnologia da informação há mais demanda por profissionais? Uma outra pergunta que eu tenho certeza que todos estão curiosos é: onde estão os melhores salários? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Todos querem saber. Quais setores, como a gente falou, né? Em todos os setores, todas as que envolvem a tecnologia, tá certo? Mas talvez o setor de finanças... né? Setores complexos, né? Aquilo que eu falei, que envolve segurança de dados, né? Setores que envolvem a manipulação desses dados, tá certo? A parte da saúde também, né? Com algumas... A gente vê hoje processos cirúrgicos complexos, né? Sim. Até então realizados pelo ser humano, né? Pelo médico ali, pelo profissional. E hoje pode ser realizado pela inteligência artificial algumas coisas, algumas situações, né? A parte da robótica, né? A parte tudo com aquela programação, aquela parte de envolvimento, né? Do desenvolvimento das tecnologias, né? Com relação aos salários, né? A gente tem uma faixa assim muito uma faixa muito variável, né? Depende do porte da empresa, depende da complexidade do projeto, depende, né, do sistema em si, né? Então, hoje você tem aí um full stack, né, que a gente fala, que é um profissional que trabalha com as habilidades, né, de back-end, front-end e tudo, né, na faixa aí de 20 mil reais, tá certo? Tem profissionais aí com 25 mil reais, né? Então, depende da classificação dele, se ele é júnior, se ele é pleno, se ele é sênior, né? Então, assim, são atrativos. Tudo aquilo que envolve a parte de segurança de dados, aquilo que envolve a parte de ciências de dados, né? É o caminho, né? Que vai aí dar grandes projeções para os profissionais que querem trabalhar nessa área. Segurança, a parte de redes também, né? Redes de computadores e tudo mais, a parte de segurança principalmente, né? Que são áreas que são carreiras, né? Em que se verifica uma disparidade muito grande, né? De salários, sim, né? De faixas salariais. Quando estávamos pesquisando para o programa, encontramos desde faixas salariais de 4, 5 mil reais, que está dentro né, corresponde à maioria, né, dos ganhos para alguém com ensino superior, até salários de 70 mil. Sim. Né? O que leva a essa diferença tão grande dentro das carreiras? Assim, de uma forma geral, eu diria que é a responsabilidade pelo tratamento dos dados. Tá. Então, assim, a parte de envolvimento. Então, tem aquele profissional que está na parte de desenvolvimento que começa, né, a carreira, então ele está lá na faixa
mais inferior e tal, e tem aquele grande diretor, como o diretor da IA, né, uma Google, uma Microsoft, que tem uma responsabilidade muito grande, né, com base nos dados que ele tem ali, né, sobre a sua gestão, né, então isso demanda, né, um reconhecimento da empresa, da organização, assim, por uma gratificação, uma remuneração, né, desculpa, que seja compatível, né, com a responsabilidade. Imagino também que quanto mais sensíveis os dados com os quais ele tem que lidar, maior exatamente. o maior grau de exigência para com este profissional e também a remuneração. Porque com esse detalhamento desses dados, essa lápide, né, essa periculosidade, né, essa coisa do tratamento dos dados, isso envolve também sistemas complexos. Né? Sim, verdade. Então, quando o gerente o diretor, né, ele é responsável por uma equipe ali que trabalha com esses dados complexos, né? Ele tem desafios. Tem desafios, exatamente, né? Então, de todas as frentes, de todas as formas, para que aquilo não seja perdido, né? Não seja quebrado, não seja hackeado, né? Vazados, exatamente. Então, isso depende muito da complexidade do sistema também. Além das vagas existentes aqui no Brasil, professor, a gente identificou que também há muitas oportunidades e há uma procura na verdade, um campo, né, de atuação para os profissionais em empresas do exterior. Sim. Né? Muitos acabam passando a trabalhar para empresas do exterior e a partir das facilidades proporcionadas pela internet, das tecnologias de comunicação hoje disponíveis, eles trabalham para empresas do exterior, ganhando em moeda estrangeira, sem precisar, né, sair do país, muitas vezes. Né? Ou alguns, né, aliás, esse negócio deu até origem a uma nova tendência, que são os nômades digitais, sim, né? Sim. Aqueles profissionais que eu estou cansado de São Paulo, eu vou para Paris, vou trabalhar lá em Paris. Eu falo, ele fica lá durante 3, 4 meses, às vezes um ano. Cansei de Paris, eu acho que eu vou para Cidade do México, eu vou para o Egito, enfim. Né? Ou seja, independentemente do lugar em que ele estiver, ele é um profissional e ele está prestando serviço. Essa é uma realidade, né, acessível, né, para qualquer estudante de TI, ou seja, ele consegue, qualquer estudante de TI pode sonhar com essa possibilidade, né, supondo que a maioria deseje, né, isso, vê isso como uma oportunidade. Quais habilidades ele precisa desenvolver, né, ter ou desenvolver para conquistar postos de trabalho dessa natureza? Como é que você vê isso? A facilidade, né, dizendo assim, de você conseguir projetos no exterior, né, ela está ligada à própria linguagem de programação, né? Ela é inglês, inglês, né? E é universal, né? Então a linguagem que você aprender aqui, um Python, né, um PHP, o mundo inteiro está trabalhando exatamente. Né? Então começa por aí, né? A estrutura de trabalho, né, o ambiente que você está trabalhando é comum em qualquer lugar, qualquer canto do mundo, tá certo? A necessidade de sair, necessidade hoje não há, né? Hoje não há essa necessidade no primeiro momento, tá certo? Por quê? Porque hoje você tem a globalização, né? Então você tem as plataformas, você tem os recursos, você tem, né? Então tudo acessível. No canto ali da sua casa, né? Você faz um escritório ali, né? E trabalha dali normalmente, coloca nas plataformas, faz o compartilhamento do software, faz o compartilhamento... Trabalha em equipe, exatamente, né? Faz as suas reuniões online, né? Todo mundo participando ali e tal. Então, assim, facilita bastante, né? Facilita com a própria tecnologia, né? Que foi disponível aí, foi disponibilizada aí. Porém, né? Algumas empresas às vezes pedem para estar um pouco mais próximo localmente, né? Então, isso talvez por algumas reuniões presenciais, por algumas discussões, né? Por algumas situações específicas aí, né? Então, no primeiro momento não há necessidade, mas porém a empresa às vezes acaba, né? A organização acaba pedindo essa... E o estudante que ingressou agora no curso, ele já pode pensar, eu quero trabalhar desta forma.
tem caminhos para isso? Tem. Então, aí o que a gente recomenda, né? Embora o código seja em inglês, né? Que ele tenha um inglês fluente, né? Porque uma coisa é o inglês técnico ali, né? Dos códigos, e outra coisa é o inglês fluente, né? O Porque inglês... ele vai ter que se relacionar. Exatamente, tem que ter uma boa comunicação, né? Vai ter que ter uma boa visão, né? De todo o projeto, vai ter uma visão de mercado, tem que ter, né? Isso são horizontes que as empresas já observam, né? A capacidade de organizar o próprio trabalho. O próprio trabalho, né? A disciplina, né? O foco, Porque né? parece fácil, mas não é, né? Não, exatamente, não é. Né? Lidar com diferentes projetos, por exemplo. Professor, quais são as certificações profissionais mais valorizadas atualmente no âmbito da TI? E como podemos obter essas certificações que podem garantir altos cargos e os salários mais cobiçados? Olha, as certificações existem diversas, depende do ramo que você vai seguir, né? Então, por exemplo, na área de análise... Mas elas são sempre muito requisitadas. São requisitadas. Elas são o nível superior, por exemplo, a formação, o bacharelado, o tecnólogo, né? Coloca o profissional, né? O reconhece o profissional, a formação dele. Mas as certificações são sempre complementares e fundamentais, né? Então, você tem que ter essas certificações, você tem que participar, né? Então, tem certificações Microsoft, tem certificações Google, né? E por aí vai, certificações de vários, né? Da AWS, né? Azure, por exemplo, né? Então, são ambientes, ferramentas, recursos que o profissional que ele agrega essas certificações diferenciadas é o que vai proporcionar uma boa carreira dele, inclusive na parte da remuneração. Ou seja, se ele conseguir ir acumulando certificações, e eu imagino, como você disse, professor, que há certificações em todas as áreas, então, né, em várias direções. Então, ele precisa também ter um foco no que ele quer, né, onde ele quer chegar. Né? Exatamente. Na seleção dessas certificações, porque isso demanda tempo e tal, mas Sim. eu acho que a sequência delas, das certificações que ele conquista, podem contar uma história dele, uma trajetória dele. Né? Com certeza, né? Porque vai mostrando a evolução. A evolução. Certo? Então, por cada etapa que ele é certificado, vai mostrando, né, o crescimento profissional dele. E uma direção do que ele está seguindo, né? Sim. Então, por que eu falo as diferentes áreas? Porque, por exemplo, tem certificações Cisco. Estou na área de programação, vou fazer certificação Cisco? Não vou fazer certificação Cisco. Vou fazer certificação Cisco se fosse da área de redes. Se eu fosse trabalhar com segurança de dados, certo? Então, são ramificações, especificações para aquele foco. Né? Então, essa é uma das certificações, por exemplo. Então, ou seja, não se trata de abrir lá a página de internet e pegar aleatoriamente algumas certificações. Não, exatamente. Se ele vai trabalhar com ciência de dados, por exemplo, ele tem que ver, né, quais são as formações, as certificações que vão qualificá-lo ainda mais, né, ao segmento de ciências de dados. Certo? Como eu falei, se for na área de redes, então quais são as certificações que vão qualificá-lo na área de redes, tá certo? Na parte de análise, a mesma coisa, o que ele está trabalhando, na parte de desenvolvimento, a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, hoje ele pode conhecer lá 10 linguagens de programação, certo? E o que ele trabalhou com essas 10 linguagens? O que ele fez? Né? Tem que ter um portfólio, ele tem que montar uma estrutura, né? um currículo digital dele, Sim. né? com todos os envolvimentos dele dentro dos projetos, tá certo? E aí, dentro disso, mostrar as suas certificações, né? As suas evoluções, seus investimentos, né? De conhecimento aí. Bacana. As empresas, professor Luiz, elas sempre exigem experiência dos candidatos, isso em qualquer área, não é verdade? Mas, assim, muito especialmente na área de TI, né? Pelos levantamentos que fizemos, considerando que eles inclusive atuam em áreas bastante estratégicas da empresa, a empresa não quer correr riscos, né, de confiar dados a pessoas que não sejam qualificadas, daí a necessidade de comprovar a experiência. E então a questão que eu coloco, e com certeza também a pergunta de muitos ouvintes, como entrar no mercado de trabalho sem ter experiência? Porque se a empresa exige experiência, aquela velha, né, questão de todas as áreas. Nunca A empresa tive exige oportunidade, experiência, mas o cara só vai ter experiência se ele começar a trabalhar, né? Como é que vai ser isso? Exatamente. Olha, professor, o que a gente percebe, como a gente conversou lá, algumas instituições estão adequando essa realidade. Né? Então, como exigir experiência de um candidato que está justamente querendo ingressar com experiência zero.
né? Ele tem a experiência acadêmica, ele tem a vivência, ele tem, né, aquele momento acadêmico dele, né? Então, o que as instituições estão fazendo? Ou abrindo com projetos, né? Então, por exemplo, desafios, por exemplo, hackathons, né, tá certo? Participando de alguns episódios aí, de alguns momentos, né, de feiras, de workshops, tá certo? Onde ele tem a oportunidade de mostrar um projeto, onde ele tem uma oportunidade de mostrar o seu trabalho, né, para um público, né? E assim, popularmente falando, é como se fosse um olheiro tecnológico, né, como se fosse de futebol. Sim. Ali, né? E eu analisando, passando por um stand e vendo profissional. Sim, ali. Porque o jogador de futebol também não começa lá no Palmeiras, exatamente, né, no time principal. Exatamente, né? Ele vem mostrando o trabalho dele, né? Exatamente. E como que ele mostra? Nas competições, né? Através... Participando, né? Exatamente. Tá certo? Então, os momentos, network também, né? Se você tem, assim, a oportunidade de mostrar, então tem alguns recursos aí de rede social e tal, onde você consegue colocar os seus projetos e tudo mais, né? Para você mostrar, né, a sua vivência, a sua experiência nisso, né? Então, recentemente, permite falar, participei com os alunos, né, da escola técnica, será que é possível? Sim, por favor, por favor. Então, eles tiveram um desafio com o Conselho Britânico. Olha que bacana. Né? E aonde esse Conselho Britânico, o que ele está focado nesse desafio? Trabalhar com o que chama de STEM, né? Ciência, tecnologia, empreendedorismo e matemática. Né? A sigla em inglês, né? STEM, ok? E, então, elas tiveram a oportunidade de apresentar um projeto, onde eu fui orientador com esse grupo, né? E consegui, né? A gente foi evoluindo as etapas, participando, né, com diversas escolas e tudo. Então, assim, esse é o momento, né? Sim. Então, o que a gente prega, né? Coloca aqui no centro universitário é isso também, né? Participar, tem um evento, vamos participar, vamos escrever um projeto, vamos, né, mostrar o que você está produzindo academicamente, porque alguém do mercado de trabalho vai estar lá olhando. Tá certo? Bacana. Ou seja, esse engajamento do estudante ajuda, imagino que ajuda inclusive a suprir eventuais déficits de formação lá atrás, né, de matemática, raciocínio lógico, como falamos aqui no começo. Exatamente. Né? Então, o engajamento dele, a participação em eventos, né, a disposição para se envolver em projetos. Por exemplo, nós temos lá o escritório modelo, né, aqui no centro universitário. Exato. Tá certo? Então, os alunos se inscreveram, os alunos montaram um projeto aqui no centro, né, universitário, e com parceria com quem? Com a prefeitura. Com a prefeitura, ou seja, projeto de grande visibilidade. E que setores que eles atuaram? Eles atuaram no setor da cultura, da saúde, né, e do meio ambiente. E aí ele já está construindo o portfólio dele, o currículo dele. E eu vou falar para você, temos desse projeto aí alunos que já estão no mercado. Olha que bacana. Né? Já participaram de processos seletivos, alguém já olhou, já conheceu ele desses projetos, né, o aluno desse projeto, e participou lá e foi aprovado e já está na empresa. Ou seja, de um lado, enormes oportunidades. Sim. Né? Um campo em expansão e que segue, né, crescendo. De outro lado, estudantes que, adotando os caminhos adequados, né, e todos eles passam pelo engajamento, né, conseguem acessar esse campo. Consegue. Assim, o que a gente costuma dizer, as portas estão abertas para todos têm oportunidade. Sim. Né? Vai conquistar essa oportunidade aquele que se destacar. Né? Costumo dizer para os alunos, eu não quero que vocês sejam 100%, eu quero que vocês sejam 100% mais um. Tá certo? Porque é esse um que vai fazer a diferença. Exato. Tá certo? Se já tiver um com um, você vai ser 100% mais 2. Exatamente. Tá certo? E aí onde que a gente vai? As certificações. Né? Aonde que a gente vai? Vai se aperfeiçoando, vai construindo o seu currículo. Né? Porque hoje, na sala de aula, todos são iguais, todos estão aprendendo. Né? Mas ele tem que se destacar, ele tem que ser o melhor. Né? E certamente não é aquele que vai terminar a graduação para depois começar a pensar no mercado de trabalho. Não. Tem algumas situações que agora nos últimos semestres, por exemplo, alunos dos últimos semestres, assim, estava apertada para administrar a faculdade, né, a universidade, por oportunidades que já estavam conseguindo ingressar no mercado de trabalho. Questão de período, né, estudando durante o dia, e aí de repente tem que trabalhar de manhã e estudar tarde, ou trabalhar tarde e estudar à noite, né, então ele tem que conciliar isso daí. Então tem alunos nossos aqui, né, que com experiências aí muito positivas. Bacana.
Olha, estamos chegando ao fim Opa! de mais um programa Conexão Brás Cubas. Muito obrigado a você pela audiência e, claro, um obrigado muito especial ao professor Luiz Ricardo pela participação, pela disponibilidade de vir até aqui para estar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, estamos aí para outras edições, falar de inteligência artificial, por exemplo. Opa, com certo? certeza. Outros assuntos, agradeço, né, a colaboradora, a todo o pessoal, a equipe aí de suporte. E é isso aí, professor. Parabéns, um excelente trabalho. E Obrigado. até a próxima. Obrigado, Thiago, pela parceria na apresentação. Muito obrigado, Eliseu. Muito obrigado aos ouvintes que estão nos acompanhando, ao professor Luiz Ricardo Obrigado. e a todos os nossos colaboradores. Até a próxima. Esta edição teve produção de João Vitor e Isabela Oliva, apresentação de Eliseu Silva e Tiago Oliveira, trabalhos técnicos de Vitória Ferreira, supervisão geral Eliseu Silva. Na próxima edição falaremos sobre outro tema desta mesma forma, batendo papo e aprendendo. Curta nossas redes sociais e até a próxima.